Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast CCM Conecta. A gente está gravando aqui direto do terceiro dia do Brain Congress 2022 e o tema desse episódio é envelhecimento e memória. Estamos aqui com o Dr. Paulo Caramelli e a doutora Mônica Yasuda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Larissa. E para quem não sabe, a doutora Mônica é professora titular da USP, docente da graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, orientadora nos programas de pós-graduação em Gerontologia pela mesma instituição, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e em Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. E o Dr. Paulo é médico neurologista e professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG. Ambos são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq e a gente fica muito feliz de tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Queria dar parabéns para vocês, porque vocês são um expoente assim, da pesquisa e da ciência no Brasil e a gente fica bem orgulhoso de ter vocês aqui com a gente. Mas vamos entrar já direto no assunto do nosso tema de hoje. Meu pai tem 68 anos e ele é meu ídolo, né? Sou apaixonado por ele, o Antônio Carlos, um abração. E eu tô vendo que ele tá contando várias vezes a mesma história. Aí ele vem e conta: Frederico, aconteceu isso, tá, não sei o quê. Ele tem uma fábrica de tinta. Faturamento, aconteceu isso, aquilo. Tá, beleza. Volto lá na semana seguinte. Aconteceu isso, a mesma história. E aí eu falo: pai, tu já me contou, eu já sei. Isso é normal ou pode ser um declínio da memória por conta do envelhecimento? Bom, eu sempre gosto de falar para os meus alunos que quando nós pensamos em memória, envelhecimento da cognição, nós temos dois grupos pequenos nas pontas, um grupo pequeno de idosos que envelhece e continua tendo uma cognição excelente, típica de pessoas mais jovens. Na outra ponta, uma minoria que de fato tem problemas cognitivos e funcionais, e é o que nós chamamos de demência ou transtorno neurocognitivo maior. E no meio nós temos um grande grupo que tem só as alterações associadas ao envelhecimento. Então são alterações de menor porte, mas as pessoas continuam vivendo normalmente, fazendo as suas tarefas. Depois nós temos ainda um grupo que é um grupo que nos preocupa muito, que tem maior risco para desenvolver as demências, né? Então são pessoas que têm alterações cognitivas além daquelas que são esperadas para o envelhecimento, mas ainda tem a preservação funcional. Então eu gosto de dar esse cenário global de pelo menos esses quatro grandes grupos. E então nós temos para o adulto típico aquelas alterações que são comuns no envelhecimento, mas que não afetam o dia a dia. Agora, de fato, quando a pessoa pergunta repetidas vezes a mesma coisa e não se recorda que já perguntou, eu acho que sim, nós temos que nos preocupar e ver o que está acontecendo. Não sei se o Dr. Paulo concorda. Sim, acho que você colocou muito bem, Mônica. Há mudanças fisiológicas naturais durante o processo de envelhecimento. Eu costumo dizer que do mesmo jeito que a nossa pele muda, o nosso cabelo muda, o cérebro também muda. E o desafio é exatamente diferenciar o que seriam mudanças próprias, esperadas no processo de envelhecimento, e mudanças patológicas que podem indicar um processo de alguma doença se instalando, se iniciando no cérebro, e que muitas vezes nas fases bem iniciais se confundem de fato com esse quadro do envelhecimento normal. Acho que, sobretudo quando há uma percepção da pessoa ou de alguém próximo, como um filho, de que há mudanças do que a pessoa sempre foi, de como a pessoa sempre foi, é extremamente válido e bem-vindo a procura de um auxílio profissional, de fazer uma avaliação clínica antes de tudo, lembrando que no envelhecimento há muitas doenças fora do cérebro, clínicas que interferem também com a memória, há medicações que fazem isso também, o álcool também, então há diversas questões e nada mais
importante do que, diante desse tipo de quadro, se procurar uma avaliação profissional qualificada, eventualmente até depois com testes neuropsicológicos se for necessário, para ajudar nessa diferenciação. Quem é o primeiro especialista que eu devo procurar numa situação dessa? É o geriatra, é o neurologista, é o psiquiatra? Eu acho que o primeiro, idealmente, é o clínico geral ou o geriatra, se for um idoso que tem já um geriatra, um clínico que já atende essa pessoa e conhece essa pessoa. E que tem, portanto, um histórico de problemas de saúde, de medicações, de sintomas, e que vai poder fazer uma avaliação inicial e, se julgar necessário, ou se não se considerar apto a fazer uma avaliação especializada, encaminhar para um profissional. Esse profissional especializado, naturalmente, geriatras, neurologistas e psiquiatras, especialmente os psicogeriatras, que é uma área de atuação da psiquiatria, são aqueles que estão mais bem qualificados para prestar essa assistência médica inicial, já que isso faz parte da formação deles. Mas eu costumo dizer que conhecimento é democrático. Há muitos clínicos gerais, há cardiologistas, há ginecologistas, né, que muitas vezes são os clínicos gerais das mulheres, que sabem aplicar testes de avaliação de memória, por exemplo, e que podem fazer o atendimento inicial. Mas é claro que essas 3 especialidades que eu mencionei são aquelas mais naturalmente preparadas para esse tipo de atendimento. Eu queria chamar a atenção que se nós pensarmos no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, existe uma lógica, né, de complexidade. Então, as pessoas são acompanhadas normalmente dentro da unidade básica de saúde por um clínico geral. Então, acho que um primeiro passo seria trazer o problema para o clínico geral. Nós não temos, mesmo em número de profissionais, né, profissionais como neurologistas, geriatras, em número suficiente para fazer esse primeiro atendimento. Então, de fato, a família e o idoso, eles precisam trazer o problema para o médico que faz esse acompanhamento. E esse é um primeiro problema. As pessoas falam de tudo, falam de incontinência urinária, falam das questões do coração, etc. Mas a parte cognitiva é muito deixada de lado, porque as pessoas acham que os problemas de memória são inerentes ao envelhecimento. Meu pai já está muito idoso, está um pouco atrapalhado. Então, a família demora muito para trazer esse assunto para o clínico geral e muitas vezes vai trazer para o clínico geral ou vai, então, começar a levantar o problema quando existem problemas de comportamento, quando a pessoa, a idosa, começa a dar trabalho dentro de casa. E já é um momento tardio, isso deveria ter sido discutido antes. Então, esse é um trabalho também que nós fazemos de conscientização das pessoas e das famílias, que elas levem esse assunto da cognição para a consulta médica de rotina. Existe uma banalização, né? Assim, a gente escuta muito essa frase, mas isso é porque eu tô ficando velho, esqueci porque eu tô ficando velho. Então, na verdade, não é uma coisa tão comum. A gente deveria sim investigar e ir atrás da causa para saber se está dentro do normal, né? Do que se espera, do padrão, ou se tem realmente alguma disfunção nessa questão. Exatamente. Eu tô pensando em quem tá em casa nos ouvindo, ou no carro, ou trabalhando. O que ela pode... Por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe, os dois com 68 anos. Que tipo de comportamento deveria me chamar a atenção para eu identificar? Porque eu acho que para a pessoa talvez seja mais difícil ela perceber, não sei, talvez seja mais difícil ela perceber alguém que está em volta, que tem algum relacionamento, talvez possa estar atenta. Que tipo de comportamento podem ser alguns sinais ou alguma coisa que indique que a gente deve procurar alguém para investigar, pelo menos? Então, eu queria destacar que falhas atencionais são muito comuns em todas as idades, né? Recentemente, minha filha deixou em casa uma carteira, foi embora para São Paulo, deixou a carteira lá. Bom, se fosse meu marido, nós já íamos ficar pensando, puxa, será que está com problema? Então, as falhas atencionais, elas podem acontecer com qualquer pessoa.
Mas eu acho que o que eu destacaria seria a dificuldade de fazer novas aprendizagens. Então, por exemplo, você estava destacando a situação de uma pessoa que pergunta várias vezes a mesma coisa e não se lembra que perguntou ou conta várias vezes a mesma coisa e não se lembra que contou. É um sinal que ela não está gravando essas novas informações. Eu acho que isso é uma bandeirinha vermelha bastante importante, a dificuldade de realizar novas gravações, fazer novas memórias. Eu acho que perfeito, Mônica. Importante essa ressalva que você fez, de que hoje em dia, ainda mais com a velocidade das informações e da exposição múltipla a tantos meios de comunicação, contatos, é natural que todos nós eventualmente tenhamos falhas, independentemente da idade. Isso faz parte. Então acho que é importante lembrar bem disso, como a Mônica mencionou. Acho que é a questão de repetição, acho que é a impressão de quem está próximo e é um observador privilegiado na medida em que conhece o habitual daquela pessoa, que começa a perceber que mudou, está diferente, isso é muito importante. Segundo aspecto que eu queria acrescentar é a questão de verificar se isso, como a Mônica mencionou, afeta muito o aprendizado de novas tarefas, como, por exemplo, um novo celular, um novo controle remoto da televisão, que é diferente. Todos nós, claro, vamos ter que ter um tempo para aprender, mas aprendemos. Se a pessoa começa a perceber que não consegue aprender, você começa a perceber que seu familiar não começa a aprender, isso vale a pena ser valorizado e que essa pessoa procure. Outra questão, por exemplo, é a direção veicular, né? Ontem, inclusive, tivemos uma aula aqui no evento de um convidado estrangeiro, né? Uma aula gravada, que tem desenvolvido pesquisas muito interessantes mostrando que pessoas em estágios muito, muito iniciais de doença de Alzheimer, que é a principal causa de demência, mudam o seu padrão de direção. Então, as habilidades, tanto do jeito de dirigir como de se localizar no espaço, também são coisas que você pode observar. E, finalmente, um último exemplo que eu daria é a questão de manuseio de medicações, né? Isso é uma coisa, inclusive, que vale para o clínico, às vezes, na atenção primária. Ele começa a perceber, por exemplo, que aquele indivíduo que ele atende está falhando demais nas medicações, não está tomando os horários, pula horários. Isso é uma outra coisa que deve ser valorizada. Quer dizer, isso acaba interferindo um pouco nessas atividades mais complexas do dia a dia. Eu queria pegar um gancho a partir desse comentário do Dr. Paulo, que é em relação a essa quantidade de estímulos que nós temos hoje em função de todo um cenário de tecnologia, né, que a gente tem. Então, e esse avanço, né, como as coisas hoje elas estão menos duradouras, né? Os celulares a gente tem que trocar a cada ano, as televisões elas ficam defasadas, as tecnologias vão vindo cada vez mais rápido e a gente vai se adaptando a elas. E para quem está envelhecendo, como que vocês enxergam esse processo? Isso pode ser benéfico ou pode ser prejudicial? O excesso de informações, você diz. E eu acho que eu acho que é ruim. Eu acho que nós vivemos num contexto adverso para as funções cognitivas, porque por um lado nós temos uma possibilidade de muita estimulação, muita participação, mas há uma sobrecarga muito grande. Mas eu acho que nós observamos também, não sei se vocês observam nas famílias de vocês, alguns idosos assim muito capturados pelo Instagram, por exemplo, né? Passando horas, eu estou pensando aqui numa pessoa da minha família que passa horas e horas e horas naquela atividade que é tão fútil, né? Olhando diversas propagandas, vendo lá algumas coisas da família, mas é uma atividade pouco elaborada e pouco exigente, né? Essa pessoa poderia estar lendo um livro, jogando um jogo mais complexo, convivendo com colegas, com amigas, amigos, e as pessoas, eu acho que esse é um risco que nós corremos hoje, das pessoas serem literalmente engolidas por esses aplicativos no celular que fazem com que a pessoa perca horas e horas numa atividade pouco exigente.
Então, são vários perigos, né? Por um lado, tem essa questão de uma enxurrada de informações que nós não precisamos, e também é um risco grande de nós ficarmos horas fazendo coisas que não são necessariamente estimulantes para a nossa cognição, né? Perfeito, acho que você lembrou muito bem. Cada vez as pessoas estão lendo menos, né? A leitura, eu me lembro sempre do professor Ivan Esquerdo, né? Uma pessoa muito querida, neurocientista de primeira grandeza, né, do nosso cenário científico nacional, que nos deixou há poucos anos, e ele uma vez dizendo numa apresentação do quanto a leitura é uma atividade cognitiva da maior importância, né, como estimula múltiplas habilidades, né, e infelizmente aqui no Brasil, pelo menos, não é uma atividade tão desenvolvida na população geral, né, especialmente na população mais jovem, diferentemente até do que tem acontecido, eu tenho lido em outros países que as pessoas estão retomando o hábito de ler, mas aqui acho que a gente ainda deixa um pouco a desejar. Então eu acho que principalmente os idosos, né, se aposentam, e é o que a doutora Mônica falou, ficam às vezes horas numa atividade absolutamente repetitiva, quase hipnotizante, né, e não construtiva, e poderiam estar fazendo coisas diferentes. Eu acho também o que você perguntou, Larissa, me evoca também a questão. Bom, é preocupante também hoje que o idoso, qualquer um de nós, na verdade, você cada vez mais, para estar inserido no mundo moderno, você tem que ter um celular que te permita múltiplas funções, você tem que ter o aplicativo do banco dentro do seu celular, você tem que ter uma série de coisas que são desafiadoras mesmo, né? E isso é algo preocupante, especialmente para indivíduos idosos que passaram décadas da sua vida sem que isso fosse uma demanda do dia a dia. E eu tenho assistido com uma certa preocupação um movimento, por exemplo, em relação a aplicativos de banco, que os bancos têm feito de fecharem agências. Eu tenho visto isso a olho nu e tenho lido também alguns relatórios dizendo estão diminuindo o número de funcionários, a enxugar custos, e eu tenho brigado muito com os bancos com os quais eu trabalho. Olha, acho que vocês estão cometendo um erro, inclusive um erro comercial. Eu acho que se vocês tivessem agências presenciais qualificadas para atender esse público, que é um público que ainda gosta de ir à agência, que esse convívio social na agência muitas vezes é um dos convívios que eles ainda têm, e que eles vão ser atendidos de forma presencial, não só eles vão estar mais inseridos, mas como também fazendo parte, não excluídos de uma parcela aí de estimulação social e cognitiva também que existe hoje. E muitas vezes o que acontece é tirar a autonomia desse idoso, né? Porque daí assim, bom, não vou te dar o celular, não vou deixar o aplicativo do banco, tu não vai conseguir mexer, é muito complicado, então deixa que eu faço. Aí o filho assume, ou o companheiro, ou o marido, a esposa acaba assumindo e vai tirando essa autonomia dessa pessoa, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho que chama atenção também é que no último século teve um aumento da longevidade assim, muito grande, né? E olhando assim, eu me lembro da minha avó, e até eu tava olhando esses dias uma foto dela, eu bebê, e a foto dela, ela era mais nova do que a minha mãe tá hoje. E tu olhava pra ela e era uma velhinha, né? E a minha mãe, tudo bem que ela tá com 68 anos, mas comparado com a mãe dela, fisicamente, assim, na foto, assim, tu pensa que não pode ser, com alguém aconteceu alguma coisa ali pra ter essa diferença tão grande. Mas então, as pessoas estão vivendo mais, aparentemente, quando tu vive mais. Até o Dr. João Senger ontem comentou um negócio que, assim, a gente conseguiu estender a vida, mas a gente não conseguiu estender, pelo menos não na mesma proporção, a qualidade de vida, né? Ou manter as funções também até o final da vida. Então, algumas pessoas têm vivido mais, mas os últimos anos com muita dificuldade. Eu estou fazendo toda essa função e, ao mesmo tempo, eu vi um filme
que era... Como é que era o nome, Lari? A gente olhou esses dias, alguma coisa da Alice, com a Julianne Moore. Simplesmente Alice, acho. Acho que é uma coisa assim. E ela era bem jovem, e me marcou bastante, porque a primeira cena que ela se deu conta foi quando eu acho que ela fez xixi nas calças. Ela começa a esquecer palavras acho nas aulas, numa ela era aula, né? professora, Mas né? a que me marcou foi quando ela chegou em casa, acho que de uma corrida, e sim. acabou fazendo xixi nas calças porque ela não encontrou o banheiro em casa. É verdade. E ela era super jovem e tal. Então é um early onset, eu não sei como é que é. Início precoce. Isso. Doença de Alzheimer de início precoce. E agora a gente tem pessoas muito idosas que de alguma forma a prevalência vai aumentar dessas doenças que nos levam à demência, né? Mas tem alguma coisa do tipo assim, olha, é esperado que a partir de tal idade o declínio seja mais acentuado? Ou, por exemplo, vocês conseguem dizer a doença de Alzheimer ou Parkinson, ou enfim, qualquer uma dessas, acontece muito mais a partir de tal idade ou é muito individual, depende da pessoa? Eu acho que eu posso começar, depois a Mônica complementa. Na verdade, assim, doenças neurodegenerativas em geral, né? E isso vale para a doença de Parkinson, como você mencionou, no caso aqui, a doença de Alzheimer, que está mais ligada a essa questão da memória especificamente, e outras doenças degenerativas do cérebro, elas têm um curso biológico extremamente longo. Então elas, na verdade, começam as alterações no cérebro muitos anos antes do início dos sintomas, né? Em alguns estudos se estima isso, se avalia isso em torno de 15 anos. Quer dizer, entre o início das alterações e o estágio clínico de demência, né? De 15 a 20 anos em alguns casos. Então, existe um tempo longo em que a doença já está lá, inicialmente sem sintoma algum, depois com sintomas de um declínio cognitivo subjetivo, então a pessoa percebe que está diferente, e esse é o desafio, porque como a gente disse no início, há mudanças da própria idade, né? Então o que é uma coisa, o que não é. Depois um comprometimento cognitivo leve, como a doutora Mônica mencionou, é um estágio de transição entre o envelhecimento normal e a demência, e depois a demência. Então, é algo muito longo. Então, na verdade, quando você faz diagnóstico de demência devido à doença de Alzheimer, um indivíduo que hoje está com 75 anos, você deve considerar que essa pessoa possivelmente começou a doença biológica, de fato, por volta dos 60. Né? Eu não estou aqui, essa é uma informação corrente hoje no meio científico, obviamente não é para assustar as pessoas, né? Mas acho que é importante isso porque a gente acredita que no futuro estão sendo já hoje desenvolvidos melhores métodos diagnósticos para detecção precoce e exploradas, investigados tratamentos tanto medicamentosos quanto não medicamentosos para uma intervenção mais precoce. Então isso vai ter mais chance. E só para finalizar e passar a palavra para a Mônica, acho que um fato muito importante que a gente deve sempre lembrar é que no Brasil e na América Latina, na verdade em geral, países com muita dificuldade ainda de acesso à saúde, né? Embora o Brasil com o SUS seja um país muito avançado nessa área, mas infelizmente não se atinge a todos. Não há também a possibilidade muitas vezes de acesso a determinadas medicações que não são disponibilizadas no SUS para alguns tipos de problemas de saúde. Ainda há um controle insuficiente de fatores de risco vascular, como pressão alta, diabetes. E além de tudo, há um problema de uma baixa educação formal, uma baixa escolaridade da nossa população. Então os estudos mostram que a demência na América Latina e no Brasil também começa mais cedo do que nos outros países. Então nós temos uma frequência de demência em pessoas com entre 65 e 69 anos que é o dobro daquela registrada, por exemplo, em países europeus. O que nos coloca diante de um problema sério de saúde pública, um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de prevenir isso mediante ações de saúde pública, melhora de controle de fatores de risco e assim por diante. Mônica.
Então, Paulo, eu concordo com você que eu acho que a gente ainda tem um campo muito grande de trabalho para melhorar. Mas eu acho que quando você pensa no Brasil e compara o Brasil com ele mesmo, né? Talvez antes e após a implementação do SUS, né? Nós temos dados que mostram que o controle das doenças crônicas não transmissíveis vem melhorando, né? Ainda não é tão bom quanto nos Estados Unidos, talvez na Europa, mas vem melhorando. E o que eu queria voltar ao ponto que o Fred levantou, de comparar a avó com a mãe. De fato, tem até toda uma discussão, né, se no Brasil a nossa idade mágica de 60 anos, que passa a denominar alguém de pessoa idosa, né, não estaria cedo demais, né? Então, essa idade foi pensada porque, levando em conta a nossa expectativa de vida, né? Mas esses dados mudaram muito, né? E a nossa expectativa de vida está também muito maior do que alguns anos atrás. Mas eu acho que também existe uma visão. Nós tivemos uma mesa nesse evento sobre preconceito com relação à pessoa idosa, mas eu acho que as pessoas estão mais conscientes que é possível envelhecer melhor. Eu acho que o grande desafio da geriatria, da gerontologia hoje, é fazer com que a pessoa, tá ótimo, viva mais, mas além disso que ela também empurre todas essas doenças associadas ao envelhecimento para os últimos anos da sua existência. Então, a ideia é aumentar o número de anos livres de incapacidades, né? Então, é fazer com que esses problemas mais graves de saúde, as limitações funcionais, sejam empurrados lá para frente, para que a pessoa tenha muitos anos de independência e de uma boa saúde, né? Então, eu acho que as pessoas que estão chegando aos 60 anos, elas estão mais preocupadas com alimentação, com atividades físicas e também com o controle das doenças crônicas. Eu vejo dentro das nossas UBSs, quem supervisiona estágio, né, nesses contextos, há toda uma programação para um diagnóstico precoce, para a entrega de medicamentos em casa, grupos de orientação. Então, eu acho que há um avanço, né, nessa qualidade de vida do idoso brasileiro. Com certeza. Eu vejo pelos meus pais também, que estão aí nessa mesma faixa etária dos pais do Fred, e que tem essas preocupações que a doutora Mônica relatou, né? Que tem hoje uma preocupação de fazer atividade física regularmente, de se alimentar regularmente, de fazer seus exames periodicamente, sem matar, né? Eu peguei muito no pé da minha mãe nos últimos anos. A minha avó faleceu recentemente, já bem idosa, assim, uma idade bem avançada, em decorrência de um tumor, né? E eu acho que esse tumor também vem em decorrência do envelhecimento, né? Não é uma coisa de predisposição da família, um problema que, enfim. E eu disse pra minha mãe, tá, então agora a senhora vai fazer todos os seus exames, não quero saber. Porque ela foi empurrando, né? Mas acho que faz 5 anos que eu não faço avaliação ginecológica. Pra quê? Vai fazer, eu não quero nem saber. Vai fazer todos os exames que a doutora pedir. Eu tenho até o final do ano para resolver essa questão. Cobrei ela. E tu é brava assim, falando com ela? Eu sou brava. E a minha tia disse que também, né, aí começou todo mundo, a minha irmã, minha tia, todo mundo, não, tem que fazer. E ela foi fazer, não, agora eu vou assumir isso como um compromisso e todo ano eu vou fazer, né, para ter esse acompanhamento. Eles têm isso. E eles realmente não aparentam, assim, não são vovozinhos, estão muito longe. Não, e Deus me livre, minha mãe disse assim, eu fujo de uma fila de idoso, porque eu não quero que achem que eu sou idosa. Minha mãe também, quando ela fez 60 anos, tá, mãe, vamos ali, entrar no avião. Não vou. Não sou idosa, não vou. Mas só, voltando a uma pergunta ali desse início precoce, é comum ou é incomum? Não, na verdade, início precoce, quando eu falei o processo, por exemplo, no caso da doença de Alzheimer, começa muitos anos antes. Então, muitas vezes isso ocorre, quer dizer, o início biológico da doença acaba caindo antes dos 65 anos. Claro que quanto mais tempo se passa, maior o risco desse processo se instalar. Quer dizer, aos 90 anos, a grande maioria das pessoas tem doença de Alzheimer no cérebro, mesmo sem sintomas,
Quando, por exemplo, estudos são feitos em pessoas que falecem, são submetidas à autópsia, por exemplo, mesmo sem sintomas, já há alterações dessa natureza, e aí isso é extremamente frequente. O que é menos frequente é não ter tais alterações, né? Mas assim, o que você está perguntando, eu acho que no caso do que a gente chama de demência de início precoce, são pessoas que começam sintomas de demência antes dos 65 anos, por definição. É óbvio que isso é uma minoria de casos, mas isso pode acontecer, sem dúvida. E um ponto importante é que quando a demência ocorre antes dos 65 anos, é importante que as pessoas fiquem mais atentas, não só, obviamente, aos fatores de risco que a gente comentou, mas, nesse caso específico, a possibilidade de uma causa genética, que sempre é uma preocupação que as pessoas têm. A grande maioria dos casos de doença de Alzheimer, a imensa maioria, não é geneticamente determinada, né? Menos de 1% dos casos tem determinação genética. Mas esse menos de 1% habitualmente é um início bem precoce, antes dos 65, geralmente antes dos 60 anos. Então, se houver um início precoce, e principalmente se houver casos na família de início também precoce, vale a pena se avaliar a possibilidade de uma doença genética. E um último ponto, porque acho que essa é uma pergunta muito feita pelas pessoas. Meu pai, minha mãe tiveram doença de Alzheimer, minha tia, a pessoa tem 40 anos, por exemplo, tem o risco. A gente tem que tomar o cuidado, porque muitas vezes o que acontece, está se falando aqui que as pessoas estão vivendo mais. Se você tem uma família longeva, com muitas pessoas que viveram 80 anos ou mais, por exemplo, a chance de você ter algumas pessoas com demência, doença de Alzheimer ou outras, é muito grande. Então, acho que é importante colocar isso sob essa perspectiva. Não é porque você tem uma história na família de alguns casos que isso indica uma doença genética. A Larissa tem 30 anos e ela me chama de Pedro. 33. Ela me chama de Pedro em vez de Fred. Devo me preocupar? Não, imagina. Não, mas... Eu brinco com ela porque eu disse... Deve ter um ex-namorado que chama Pedro, que te traumatizou tanto. Cada vez que tu olha pra mim, tu lembra dele. Ela disse que não, que eu tenho cara de Pedro. Tem cara de Pedro. Mas quando eu começo a cometer assim, esses atos, eu digo, isso é caduquice. Minha mãe diz assim, Larissa, quando tu ficar velha, como é que vai ser? Porque tu já é desastrada, já é atrapalhada, assim. Eu falei, mãe, é que a minha cabeça... Se tu tivesse dentro dela, tu ia ver a velocidade que eu penso as coisas, e não tem como. Às vezes eu me acho meio psicopata, porque eu fiz todas essas perguntas só pra sacanear ela. Mas deixa eu aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta pra Mônica. Uhum. Há questões que melhoram com a idade, melhoram no envelhecimento, né? A experiência proporciona melhoras ou benefícios cognitivos também. Não sei o que você acha, Mônica. Então, é verdade. É muito difícil a gente generalizar e falar existe piora na cognição para todas as funções, né? Na verdade, existe diferença dentro de um próprio indivíduo, existem funções que declinam mais do que outras. Então, por exemplo, quando você pensa em vocabulário, número de palavras que a pessoa conhece, conhecimentos associados à memória semântica, conhecimento sobre o mundo, sobre história, geografia, etc. Esse tipo de braço da cognição, né? Memória semântica, por exemplo, tende a melhorar ou ser muito estável. Agora, existem outras funções cognitivas que declinam, e não aos 60 anos, declinam a partir dos 25. Eu brinco com os meus alunos que eles prestam vestibular e a cognição começa a declinar. Então, funções como velocidade de processamento, memória episódica, funções executivas, são funções que com o tempo e muito precocemente já vão declinando, né? Mas sem nenhum impacto na funcionalidade, né? E também existe a diferença entre as pessoas. Então, além de ter dentro da pessoa uma diferença entre as funções, e algumas declinam mais precocemente do que outras, existem diferenças também entre as pessoas. Algumas pessoas declinam mais
têm maior declínio cognitivo do que outras pessoas que são capazes de manter um bom desempenho cognitivo até idades muito avançadas. Perfeito. E aí eu queria fazer uma pergunta, assim, a gente acho que já está se encaminhando para o final, também não quer abusar da... Só posso, antes, Óbvio, desculpa te interromper, claro. Larissa, só acrescentar um depoimento pessoal, né? Obviamente sem nenhum tipo de valor científico, mas exatamente nisso, acho que a Mônica colocou de forma muito clara as evidências objetivas de pesquisas que a gente tem de benefícios sobre alguns aspectos cognitivos. Eu acho que é importante a gente ficar falando muito sobre envelhecimento e memória no sentido negativo, doença. É claro que isso é importante, é claro que a gente tem que alertar as pessoas, é claro que a gente tem que melhorar diagnóstico e tratamento, mas eu quis lançar essa pergunta para que as pessoas também vejam que há aspectos positivos. Quer dizer, a humanidade conseguiu fazer com que envelhecêssemos ou vivêssemos mais, a busca pela qualidade no envelhecimento e de aproveitar algumas vantagens. E num depoimento pessoal, uma coisa que eu percebo assim, com o tempo, às vezes eu estou com residentes, médicos assistentes mais jovens, e é de ter uma visão histórica, às vezes, de algumas coisas, né? E hoje em dia, por exemplo, na área em que a gente atua, dentro das neurociências, houve muitas mudanças nos últimos 30 anos e que eu, felizmente, fui testemunha ocular delas. Então, às vezes eu conto, olha, há 30 anos, quando eu me formei, era assim, depois ficou assim, assim. E isso é muito interessante, às vezes precisa não repetir erros do passado. Então, essa coisa da experiência, eu percebo claramente que é benéfica, pelo menos para mim, no plano pessoal. Então, e a terceira idade é a melhor idade? Depende. A pergunta que eu queria fazer para vocês, até como dica, assim, para quem está nos escutando, mais um desses mitos que a gente escuta, e aí a gente, estando com profissionais qualificados, como vocês podem nos indicar se isso faz sentido ou não faz. Muita gente fala, a gente tem que estimular a nossa memória, né? Então, deixa para não anota a lista do mercado, né? Tenta memorizar as coisas que você precisa comprar para estimular o cérebro. Eu faço uma coisa, eu tento assim recorrer ao Google em última instância quando eu quero lembrar o nome de um ator ou o nome de um filme. De onde é que eu conheço essa pessoa? Né? Tô lá assistindo uma série bem confortável no meu sofá. De onde é que eu conheço esse ator? Eu preciso lembrar qual foi a série que eu vi. E eu fico tentando até o momento que eu recorro ao Google para saber. Isso faz algum sentido ou não faz sentido nenhum? Não, eu acho que faz sentido a gente tentar manter algum grau de desafio intelectual para a nossa rotina, né? Eu acho, é um mito, e nós já falamos muito sobre isso, que anotar coisas faz mal à memória. Acho que isso não é verdade. Acho que, como nós já dissemos aqui, nós vivemos um momento de grande sobrecarga cognitiva e não há problema nenhum de você anotar algumas coisas. Mas também não vamos anotar tudo, também não vamos livrar o nosso dia a dia dos desafios cognitivos. E existem vários momentos que a gente não consegue anotar as coisas, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de criar imagens mentais. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu fiz recentemente. Então, eu faço muito isso quando eu estou dirigindo e eu tenho 3, 4 coisas que eu preciso fazer com uma certa urgência, então eu crio imagens bem poderosas, né? Então, por exemplo, eu tinha que fazer o meu imposto de renda, eu tenho que renovar minha carteira de habilitação e eu preciso tomar a vacina da hepatite A e B. Então, eu criei a seguinte imagem de uma grande seringa atravessando a minha identidade e o meu imposto de renda e um monte de sangue saindo dessa imagem atravessada. O sangue é o que eu vou pagar de imposto, por exemplo, tal, ou a dor de fazer o imposto de renda. E eu tô com isso na minha mente. Eu não me esqueço mais que eu tenho que fazer essas coisas, porque é uma imagem muito poderosa. Então, às vezes, não anotar e criar imagens e transformar aquilo num desafio cognitivo é bastante benéfico. Mas, Larissa e Fred, a gente não pode deixar de falar de prevenção, hein? Vamos deixar esse assunto para a gente abordar também antes de terminar. Por favor, a palavra está com vocês. Bom, então eu só vou introduzir. Eu acho que a gente avançou bastante quando falávamos aqui do que era envelhecer, como eram as pessoas de 55, 65 anos há um tempo atrás e como são as pessoas hoje. Acho que
as pessoas estão muito preocupadas em envelhecer bem e garantir saúde por mais anos, né? Mas acho que nós falamos ainda muito pouco sobre prevenção das demências, né? Então, nós já falamos muito hoje sobre prevenção de doenças cardiovasculares, por exemplo, que tem toda a relação também com as demências. Mas acho que a gente precisa falar cada vez mais de como prevenir demências. Nós não vemos esse tópico em programas de TV, nos podcasts e tal. E então queria também levantar essa bola para o Dr. Paulo falar um pouco mais sobre estudos de prevenção em demência, o que tem sido feito e o que é importante, porque existem coisas que nós podemos fazer que estão relacionadas à diminuição dos riscos cardiovasculares, mas existem coisas específicas para as demências, por exemplo, envolvimento com atividades cognitivas complexas, que não são relevantes para as doenças cardiovasculares, mas são muito importantes para a prevenção das demências. Então, talvez o Dr. Paulo pudesse falar um pouco do estudo Fingers e de estudos de prevenção das demências, que eu acho que é um assunto bastante atual e importante. Obrigado, Mônica, pela lembrança desse tema tão importante, né? Como a gente chegou a comentar aqui, você tem alguns fatores de risco bem identificados, né, para aumentar o risco de o indivíduo desenvolver demência, né? Há algumas iniciativas importantes na área científica, por exemplo, uma patrocinada pela revista Lancet no Reino Unido, que vem aí nos últimos anos compilando dados de estudos e calculando uma fração de risco atribuída a diferentes fatores ao longo do ciclo da vida, né? Desde a infância, à meia-idade e ao indivíduo idoso. Então, nesses estudos, por exemplo, eles identificam a baixa escolaridade, que a gente já mencionou, que é um fator de risco, principalmente diminuindo a reserva cognitiva que o indivíduo constrói ao longo da vida e fazendo com que sintomas de demência ocorram mais precocemente. O indivíduo não consegue se contrapor aos efeitos da doença cerebral por mais tempo, então os sintomas começam antes. No meio da vida, por exemplo, uma questão muito importante que é a baixa acuidade auditiva, né? Isso é muito importante ser lembrado hoje. Pessoas cada vez mais jovens estão tendo perda auditiva, e a perda auditiva moderada ou grave aumenta o risco de demência. Então, por exemplo, aí se abre uma oportunidade de você intervir e corrigir, além de hipertensão, diabetes, como a gente já mencionou, sedentarismo. Então, o estudo Fingers ele percebe que a gente não tem hoje e não deve ter num curto prazo medicações ou tratamentos efetivos para tratar diferentes causas de demência, não só doença de Alzheimer, que já é um desafio enorme, mas várias causas. Então a ideia é você atuar na prevenção, que pode atuar em mecanismos comuns a diferentes doenças. Esse é um estudo que começou na Finlândia há alguns anos, que é o estudo Finger, que avaliou a eficácia de uma intervenção não medicamentosa, ou seja, não farmacológica, sobre múltiplos domínios, né? Então, uma intervenção com atividade física, uma intervenção com treino cognitivo, né? Treino de memória, dieta e um acompanhamento clínico rigoroso para controle desses fatores de risco, principalmente cardiovasculares. Eles seguiram essas pessoas por 2 anos, em comparação a um grupo que não tinha uma intervenção tão sistematizada, mas algo mais de orientações gerais de saúde. E eles viram que essa intervenção mais rigorosa beneficiou cognitivamente essas pessoas ao final de 2 anos. E o que esse estudo fez foi que ele disseminou a ideia pelo mundo de que a gente tem que investir em estratégias de prevenção. E a partir daí foram desenvolvidos projetos de pesquisa nos diferentes continentes. Um deles é o latino-americano, é o Latam Fingers, do qual o Brasil faz parte, com 2 centros, a Universidade de São Paulo, né, onde está a professora Mônica Yasuda, que é uma das responsáveis pelo estudo, junto com a professora Sônia Bruck e o professor Ricardo Nitrini, e na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, com o nosso grupo. E a ideia desse estudo, juntamente com 12 outros países, é investigar se esse tipo de intervenção é execuível, é factível, é algo que pode ser
as pessoas aderem a ele. A ideia inicial é estudar 100 pessoas por país durante um ano, comparando essa intervenção mais sistemática com uma intervenção mais flexível, não tão organizada. E a gente acredita que na nossa população especial, esse tipo de intervenção pode ter, eventualmente, efeitos ainda maiores ou mais positivos do que os verificados na Finlândia, onde as pessoas já têm um controle de saúde geral melhor a despeito dos avanços que a gente teve aqui. Não sei se a Mônica quer complementar. Eu quero só complementar que eu acho que esse modelo mais recente, o modelo do Fingers, ele é relevante para pessoas na idade de vocês também, né? Então, eu acho que abre a possibilidade de prevenir. Eu acho que essa é a nova visão, que a prevenção das demências, ela não é feita a partir dos 60 anos. Ela é feita ao longo do ciclo vital, né? Então, tendo uma boa educação inicial, tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, fazendo atividades cognitivas complexas. Então, não é algo que fica restrito à velhice, mas ela é um modelo de prevenção que é por toda a vida, né? Então, eu acho que é muito bacana a gente passar a pensar assim. É possível dizer que fazer atividade física, claro que acompanhada, etc., ter uma boa alimentação e treinar ou desafiar o cérebro todo dia, é possível dizer que essas coisas previnem demência ou retardam ou tornam de progressão mais lenta? É possível dizer assim claramente? Então, eu fiz essa pergunta ano passado no Brain Virtual, eu fiz essa pergunta para uma das pessoas, a Francesca, né, responsáveis pelo Fingers, e achei muito interessante a resposta que ela me deu. Neste momento, os dados do Fingers original mostram o impacto sobre a cognição. Então, quem passou pela intervenção sistemática, envolvendo alteração da alimentação, atividade física, cognitiva e prevenção de condições crônicas, depois de 2 anos teve um melhor desempenho cognitivo. Mas o acompanhamento de vários anos vai dizer se as pessoas que participaram da intervenção sistemática e completa, se neste grupo vai haver um menor número de pessoas com demência do que no outro grupo que não fez a intervenção complexa. Mas o que ela destacou ano passado é que eles têm usado uma medida indireta disso, que é o risco, né? O risco, existem medidas de risco, que são escalas, que medem uma série de coisas, é uma quantificação do risco para a demência. E eles já observam que o risco nas pessoas que fizeram a intervenção sistemática é menor do que aqueles que participaram da outra intervenção que é mais educativa, né? Então vai ser muito interessante olhar daqui a 20 anos, por exemplo, quando nós tivermos dados de todos os continentes, não é, Paulo? Se de fato as pessoas que fizeram essa intervenção, que tem os 4 componentes, desenvolveram menos demência do que aquelas que estavam na outra condição, né? Qual era a faixa etária dos participantes desse estudo? Em geral, é 60 e mais, 60 a 77, essa é a faixa etária. Mas a Mônica lembrou muito bem, acho que, como eu mencionei nesse estudo dessa comissão da revista Lancet, eles identificam fatores de risco que já intervêm na meia-idade, pessoas de 30, 40 anos, outros até na infância. Então, acho que são medidas de saúde pública, eu diria, principalmente quando você se depara com a dimensão epidemiológica da frequência do problema da demência no mundo, né? E nos países como o Brasil, esse aumento vai ser muito expressivo em função do envelhecimento rápido na nossa população. A gente tem que pensar em começar a ensinar isso nas escolas, nos cursos de graduação da área de saúde. Acho que tem que aumentar a carga horária de ensino e treinamento de diagnóstico, intervenção terapêutica em relação a esse tema. Nas escolas, que eu digo, inclusive nas escolas de ensino fundamental e médio, para que crianças, jovens, adolescentes percebam isso, integrem isso na sua vida e ajudem a integrar isso na vida dos pais, mudando um pouco
o mundo que a gente tem hoje, com uma alimentação muitas vezes inadequada, muita comida ultraprocessada, sedentarismo, sobrepeso, obesidade e tantos outros problemas. Então, mas o Fingers especificamente é 60 a 77 anos, porque tinha que se pegar uma população que tem mais risco pela idade, então para você medir exatamente o impacto, senão você teria que esperar muito tempo. Né? Com as informações que a gente tem hoje e a vida como é hoje, dá pra gente pensar em viver até os 100 anos e não demenciar? Nós temos algumas pessoas nessa condição, né? São poucas, mas existem pessoas que atingem, que passam dos 100 anos com uma cognição bastante preservada, né? Que não atingiriam critérios para demência, né? Então temos esperança. Existem pessoas que são chamadas, é um termo talvez não muito apropriado, né? De super idosos. A gente, num artigo científico, propôs, junto com colegas da USP e daqui do Rio Grande do Sul, propôs o termo idosos de alta performance, né, de alto desempenho cognitivo, mas são indivíduos com 80 anos ou mais, ou no caso de países como o Brasil, em que a expectativa de vida não é tão alta, você poderia baixar essa idade limite para 75 ou mais, que tem o desempenho cognitivo, especialmente de memória, comparável de indivíduos de meia idade, indivíduos 20 anos mais, 15, 20 anos mais jovens. Obviamente que não é uma parcela tão frequente, mas existem essas pessoas. E um dado muito interessante, nós temos um estudo feito em uma pequena cidade em Minas Gerais, em que nós identificamos essas pessoas mesmo entre idosos com escolaridade muito baixa, menos de 4 anos de escolaridade, o que sugere que isso é um efeito biológico, quer dizer, essas pessoas, e há muito interesse, muita pesquisa tentando entender por que essas pessoas são diferentes das outras. E há exemplos já de vários países que identificam essas pessoas e é fascinante entender. Então, hoje a gente já tem essas pessoas, que obviamente tem isso por uma vantagem biológica delas. O que a gente quer ver é se com outras medidas, como o Fingers e tantas outras, a gente pode aumentar o número de indivíduos que têm uma manutenção, né, do seu desempenho cognitivo, não necessariamente sendo melhor do que pessoas 20 anos mais jovens, mas que têm uma manutenção em relação a elas mesmas alguns anos antes. Eu adoro quando a gente chega no final com uma mensagem positiva. Com assim, certeza. Não, e é incrível que a gente acha que o assunto se esgota e ele é muito amplo, ele é muito rico, muito complexo. Por isso que a gente estava assim caminhando para o final e aí já deu mais, eu acho que um programa inteiro depois, né? Mas isso é ótimo, a gente fica super feliz de ter vocês aqui. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se vocês quiserem deixar agora algum contato, rede social, como que as pessoas acham vocês, fiquem bem à vontade. Eu pensei que fosse uma mensagem final. Mas também. Pode ser também. Debates políticos. A minha mensagem final é a seguinte: não existe a pílula da boa memória. Nós recebemos muito essa pergunta, mas existe alguma droga, algum remédio, algo que eu possa tomar? Não, é muito mais complicado do que isso, né? Envolve a luta contra o sedentarismo, então um estilo de vida com atividade física, uma alimentação sem os ultraprocessados, mas com uma dieta mais próxima da dieta do Mediterrâneo, que em alguns locais é um grande desafio, né? E um bom controle das doenças crônicas que vão surgindo, né? E a gente tem que estar muito atento a isso e tratar o mais cedo possível. E as questões também de estimulação cognitiva e participação social. Então, é complexo. Não existe a pílula da boa memória. E o meu contato é o meu sobrenome, yasuda@usp.br, caso alguém tenha alguma dúvida. Foi um prazer enorme conversar com vocês. E com o meu querido amigo Dr. Paulo Caramelli, com Larissa e com o Fred. Uma alegria estar aqui. Eu também agradeço, Larissa e Fred, pelo convite. Agradeço a professora Mônica aí pela oportunidade de compartilharmos. Acho que formamos um bom time, né? Sem nenhum ensaio, incrível, verdade. Né? Eu estou orgulhoso de nós dois. E acho que você deixou a mensagem final que mais interessa mesmo, essa importância da prevenção. Nós não devemos ter uma medicação miraculosa
nos próximos anos, ainda estamos distantes disso. E a gente sabe que existe mais de uma doença, não é só a doença de Alzheimer. Com a idade, infelizmente, outros problemas vão se tornando. Então, a ideia de prevenção é e continuará sendo o mantra que a gente tem que perseguir e seguir ao longo do tempo. Eu só acrescentaria, a Mônica mencionou no final a importância das atividades sociais. Eu acho que isso é especialmente relevante para idosos e talvez até mais para o homem idoso do que para a mulher idosa. A mulher idosa, em geral, tem já uma rede social de amizades mais bem construída. O homem, muitas vezes, sobretudo nessa faixa etária, quando se aposenta, diminui muito a sua atividade cognitiva, né? Fica em atividades muito maçantes, televisão, um joguinho no celular. Então, a importância de manter desafios, além, obviamente, de dieta, atividade física, mas dentro dessa estimulação cognitiva, atividades em sociedade. E há estudos interessantes, muito bacanas, acho que para deixar como mensagem final, mostrando que você ter objetivos na vida, né? Você ter, por exemplo, uma atividade de um voluntariado que você faça, com a experiência que você tem, com a expertise que você tem, isso movimenta o cérebro da pessoa de uma forma assim, muito positiva. Então, eu acho que o ideal é isso, é a pessoa não parar de ter interação social, desafios intelectuais, cognitivos. Acho que isso é muito importante. Meu Instagram é um Instagram apenas pessoal, né? Às vezes as pessoas me acham, pedem para seguir, mas é um Instagram mais familiar. Mas no Twitter, que é onde a gente acompanha um pouco mais, né? Principalmente a parte científica, é Caramelli, com C maiúsculo, Paulo, com P maiúsculo. E por lá eu estou à disposição, ou caramelli@ufmg.br. Obrigado. Vou passar a te seguir. Show de bola, gente. E para as pessoas que estão em casa treinarem a sua cognição, eu peço para seguirem o podcast CCM Conecta no Spotify, nas outras plataformas e também no YouTube, CCM Group BR. Lá estão todos os vídeos dessas sessões aqui. Agradeço muito a vocês dois, foi muito legal. E assim, a gente sai eu saio com uma boa expectativa do que tem pela frente. Muito obrigado vocês dois. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.